É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre as movimentações do PL, o partido do presidente Bolsonaro, para as eleições do estado de São Paulo, para o governo estadual, para o Senado. Eu converso agora com a Rosana Vale, que é deputada federal pelo PL. Deputada, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Estou aqui à disposição e muito obrigada pelo convite. Bom, a deputada mudou recentemente para o PL porque o seu partido anterior, o PSB, resolveu apoiar o PT. E a senhora foi contra essa possibilidade. E agora, nós vimos até há pouco numa matéria, o candidato Tarcísio de Freitas, candidato ao governo de São Paulo, cogita o seu nome, né? A senhora tinha essa proximidade, ele que a levou para o partido, de ser a candidata na chapa dele como vice. Como é que vai ser definido isso? Ele falou que provavelmente vai ser mais próximo da convenção. Agora, quais seriam os critérios? Então, foi realmente isso, né? Eu fui para integrar o grupo político do ex-ministro Tarcísio de Freitas, me filiei ao PL, mas o ministro, a decisão de quem vai compor na chapa de vice vai ser tomada mais para frente. Julho, de qualquer forma, eu me senti honrada, né, com essa sondagem do ministro, com essa possibilidade, porque é uma pessoa que eu admiro muito e que eu acompanhei como deputada federal durante esses 3 anos de atuação dele no Ministério da Infraestrutura. Nós atuamos muito na questão portuária, eu sou da Baixada Santista, trabalhei pelo Vale do Ribeira também, pelas causas da minha região, então essa proximidade foi natural com o ex-ministro Tarcísio de Freitas. E se não for candidata na chapa dele como vice, vai continuar disputando para deputada federal? Sim, sim. Eu estou focada também no meu mandato de deputada federal. Sou pré-candidata à reeleição como deputada federal. Fiz um trabalho voltado para a minha região, consolidei o apoio na minha região, trouxe muitos recursos para a Baixada Santista, para o Vale do Ribeira, militei em causas também para a defesa da mulher e gostei muito. Eu saí do jornalismo, carreira que eu vivi por 25 anos, fui eleita, é o primeiro cargo eletivo que eu competi e fui eleita com mais de 100 mil votos, então foi uma responsabilidade muito grande, não é fácil, ainda mais para uma mulher, né? A gente ainda enfrenta um ambiente ainda machista, tem 513 deputados e só 77 mulheres, mas fiz a minha obrigação, cumpri meu papel e gostei dessa parte do legislativo. Agora, na definição das chapas, a gente percebe que tem uma interferência muito grande de acordos e alianças que são feitas também no plano federal para a disputa da presidência. Isso pesa no caso de São Paulo, vai ser um dos fatores que vão entrar na decisão aí do mês de julho. E uma outra questão é em relação ao Senado. Porque tem assim, uma certa dúvida se a Datena vai ser mesmo candidata ao Senado ou não. Entra em cena também Paulo Scaff, que também poderia disputar ou o Senado, né, por essa chapa com o apoio do presidente Bolsonaro, ou poderia ser vice também de Tarcísio. Então, como é que fica essa discussão toda? Então, eu também estou acompanhando, né, esse cenário, sei que há algumas possibilidades, né, o Datena foi convidado para ser candidato, pré-candidato ao Senado, a gente sabe que ainda estão em negociações, não sabemos se lá na frente ele vai desistir ou não, ou se vai continuar. Ele já desistiu outras vezes. Algumas vezes, né? A gente tem um histórico, né, de outras desistências dele, mas eu estou acompanhando. Sei também da possibilidade do Paulo Scaff vir, no caso da desistência do Datena, candidato ao Senado, mas estou assim também na expectativa, acompanhando. Vamos definir, né, o ministro, o presidente Bolsonaro deve definir mais para frente, no caso da vice, em julho e talvez Senado também, que é quando acontecem as convenções partidárias. Por que julho, né? Porque é a data mais próxima onde os partidos fazem as convenções e definem, né, a chapa, tanto a chapa de deputado, a chapa majoritária, e eu estou acompanhando também. E a gente vê que mesmo para a presidência ainda falta essa definição e talvez fique mesmo para as convenções, nem todos já têm essa composição. Agora a gente tem visto pelas pesquisas, inclusive uma que foi divulgada há pouco, que temos aí uma disputa, uma posição próxima entre Tarcísio e o Márcio França, que era do seu partido. Sim. Não é? E Haddad ainda liderando essas pesquisas, não é? E como é que fica nessa divisão, nessa disputa com um ex-candidato, um candidato do seu ex-partido? Então, eu respeito muito o Márcio França. Também da Baixada, né? Exatamente, da Baixada Santista. Fui filiada ao PSB. Como você falou no início, eu saí do partido somente porque quando eu me filiei,
o ex-presidente Lula estava preso, eu não imaginava que esse cenário pudesse acontecer, né? Trazer Geraldo Alckmin para compor a chapa como vice. Então, eu não concordo, não apoio o PT, não tem o meu voto nem meu apoio e eu não consegui mais caminhar junto e me filiei ao PL e fui compor esse grupo político do ex-ministro Tarcísio de Freitas porque acompanhei o trabalho dele, criei uma grande admiração por ele, vi o que ele fez no Brasil, sobretudo também no Porto de Santos, que eu pude acompanhar de perto, né? O Porto tem uma história de desmandos, de indicações políticas, de corrupção, de ex-presidentes presos. Isso acabou, né? Foi colocada uma diretoria técnica no Porto de Santos. O Porto de Santos, pela primeira vez em décadas, passou a dar lucro. Tem 1,2 já no caixa do Porto de Santos. Então, houve uma moralização e muito dessa transformação se deve ao ministro Tarcísio de Freitas, que pôs a mão e falou, agora aqui nós vamos trabalhar para que o Porto de Santos realmente desenvolva ainda mais o nosso país e cresça ainda mais. Então, eu comecei a admirar o ministro também por conta do que aconteceu na nossa região. E teve essa proximidade também nas discussões a respeito da construção do túnel, Exato. ligando Santos ao Guarujá, que é uma novela que nós temos. Já se teve a ideia de uma ponte, né? Sempre ficou essa discussão e nada saindo do papel, né? Exatamente. Sempre nas vésperas da eleição, alguém aparece lá e fala, agora a gente vai construir. O candidato aparece lá. E isso é uma luta de 100 anos. É a principal obra da Baixada Santista, é uma obra grandiosa para a expansão do Porto de Santos também. E nós lutamos por isso. E agora é o mais próximo que nós conseguimos chegar da realização dessa obra. Por quê? Nós estamos em processo de desestatização do Porto, a administração do Porto entregue para a iniciativa privada. E é um compromisso do ex-ministro Tarcísio Freitas e é uma discussão que já vem caminhando. Eu sou titular da Comissão de Viação e Transportes na Câmara Federal e o dinheiro já está disponível, já tem pelo menos da onde vai sair esse recurso, que é um recurso alto, 3,4, 3,5 bi, né? É um túnel imerso ligando as cidades de Santos e Guarujá. Quem vai lá sabe que a gente tem a travessia de balsas e que é sujeita no horário de pico, a demora, ao congestionamento, enormes, né? Época de temporada, a gente sabe. Então, seria a redenção ali daquela situação que a gente reivindica, como eu falei, há mais de 100 anos. E a empresa que assume, né, a desestatização, que vai ser responsável pela administração do Porto de Santos, tem por obrigação, como contrapartida, construir essa ligação através do túnel imerso. E por que túnel? Porque já foi discutido e apontado pelo setor portuário que o túnel imerso é a melhor saída, porque uma ponte, aonde ela foi projetada, atrapalharia a expansão do Porto de Santos. É isso. Eu agradeço muito a participação da deputada federal Rosana Vale, que é deputada federal pelo PL e talvez candidata a vice na chapa de Tarcísio de Freitas. Muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Com vocês.